Boa noite, caríssimos membros da Associação Cultural Princesa Isabel. Logo mais teremos a nossa live com o professor de História, historiador Daniel Marques. Nós iremos tratar sobre a história do Brasil Império. Nós iremos falar nessa duração de 1 hora sobre o Brasil Império. Iremos falar sobre como era o Brasil Império, como era a divisão dos poderes. Nós iremos tratar. Logo mais o professor Daniel irá se fazer presente. Ainda são 8h24, 20h24 da noite. Logo mais iremos convidá-lo para participar conosco. Por enquanto a live vai chegando a todos. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz, da Advocacia de Belo Horizonte. Boa noite, Luiz Andrese. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rodrigo. E boa noite, Denise. E eu peço a vocês o maior engajamento possível, da página. Curta, comente, compartilhe com os amigos no direct. Boa noite, senhor monarquista, a página senhor monarquista. Boa noite. Curta, comente, salve e compartilhe. Isso aí vai ajudar muito a gente. E logo, daqui a 5 minutos, o senhor historiador Daniel Marques se fará presente nesta página e nós iremos tratar de vários assuntos sobre o Brasil Império. Nós iremos conhecer, para quem não sabe, ele é o dono, é o administrador da página Brasil Imperial. Boa noite a todos do Círculo Monárquico. Aqui eu não sei as siglas, só mandar um oi que a gente manda um abraço. Boa noite, Gleison Queiroz. Nós iremos tratar. Ele é administrador da página Brasil Imperial e recentemente começou a abordar temas com cursos online, todo sábado, se eu não me engano. Mas isso aí nós iremos deixar para conversar daqui a pouco. Boa noite, a página Império Americano. Sejam todos bem-vindos. Curte e manda no direct para amigos, familiares, pessoas afins, quem não conhece a monarquia. Hoje é a noite especial, noite de domingo, que nós iremos tratar assuntos sobre o Brasil Imperial. Nós iremos tratar vários assuntos, nós teremos 1 hora de conversa. Caio Silveira, Castanhal, Pará. Em breve teremos um círculo monárquico em Castanhal, se Deus quiser, com certeza. Se Deus quiser, nós teremos esse círculo aí. Eu peço a todos que me digam se o áudio está bom e se o vídeo está bom. Se vocês conseguem me escutar, eu ainda não coloquei o fone para a captação ficar melhor. E vamos convidar agora o nosso amigo, administrador da página Brasil Imperial, historiador Davi Marques. Vamos mandar o convite agora. Garcia, todos sejam muito bem-vindos à nossa live. Boa noite, professor e historiador Daniel. Boa noite, tudo bem? Felipe, tudo né? Bem? Isso, tudo bem, meu amigo? Bem. Boa noite a todos aí. Nós estamos fazendo uma pequena apresentação aqui e eu quero que o senhor se apresente antes de nós começarmos os assuntos. Se apresente, fale da sua página e fique à vontade. Sim, obrigado. Então, eu sou o professor Daniel Jorge e eu sou historiador desde 2014. Me formei em História aqui no Rio, né? Faculdade Federal, Universidade Federal. E eu sou licenciado, né? Eu sou professor, tenho licenciatura, mas a minha especialidade
sobre o Brasil colônia, Brasil colonial, especialmente sobre a escravidão. Mas, depois que eu terminei minha pós-graduação, meu mestrado, eu acabei fazendo pesquisas mesmo por iniciativa própria com relação ao Império do Brasil, né? E eu achei que tem umas biografias muito interessantes sobre o Império, sobre aquele período do Brasil que acaba que a gente fica fascinado um pouquinho. A gente começa lendo mais a biografia do Dom Pedro II, mas acaba que o Dom Pedro II é uma espécie de montanha assim, cercada de picos, né? Cercada de... E a gente vai, através, lendo a biografia dele, a gente acaba se interessando não só por ele, mas por outras pessoas também, né? Pela época, né? Aquela história, a gente acaba se fascinando por aquele período, e aí eu acabei tendo a iniciativa de fazer uma página, isso faz uns 2 anos mais ou menos, só dedicada à história do Brasil Império, né? Biografias esquecidas, né? Assuntos pouco conhecidos. E recentemente eu acabei fazendo um curso sobre história do Brasil Império, controvérsias, né? Da história do Brasil Império, e todo sábado eu estou fazendo cursos novos sobre assuntos cabulosos do Brasil Império, né? E esse sábado eu vou estar fazendo também sobre o conflito que o Dom Pedro II teve com os Estados Unidos, né? Foi o maior conflito diplomático que o Império Brasileiro teve com os americanos, é uma história bem interessante. Muito bom, muito bom. Sim. E hoje nós iremos tratar sobre questões do Império, questões um pouco até, que eu digo, um pouco polêmica também, vamos tratar a questão do poder moderador, se assim o senhor quiser. Vamos falar sobre esse poder moderador, um poder que hoje é um poder tão questionado e que falta, né, pra gente, essa questão do poder moderador. E a gente está mais de 100 anos tentando imitar ele, né? E não consegue. Nossos presidentes. E não consegue, de jeito nenhum. Exatamente. Mas, professor, vou chamar só de Davi, né? Davi, né? Daniel. Daniel, perdão. Vou chamar só de Daniel, não vou chamar de professor, não. Daniel, o último curso que você fez agora, ministrou, sobre Deodoro, o que você pode falar para todos nós? Quem foi Deodoro, de fato? Essa história de que Deodoro deu o golpe, levantou da cama, porque o Silveira Martins tinha essa inimizade, e isso procede mesmo? Isso é verdade. Eu não entendo por que o último sábado eu fiz sobre Deodoro. Sobre documentos da época, interessante. Eu achei o pijama do Deodoro, eu nunca tinha achado a foto. Tem um show com as iniciais dele, MDF, Marechal Deodoro. Tudo que ele tinha um MDF, que era as iniciais dele. Tudo que ele tinha, a roupa, tudo tinha as iniciadinhas dele. E no Museu Histórico Nacional, aqui do Rio de Janeiro, tem um acervo extenso dos itens pessoais dele, né? Então ele tinha muita coisa de luxo, ele comprava da França, né? E ele era um mulherengo, ele tinha problemas sérios com mulheres. A esposa dele, que era a dona Mariana da Fonseca, coitada, já era uma senhora, mas reclamava que o marido tinha sérios problemas, e ele gostava de mulheres da elite, especialmente mulheres do Rio Grande do Sul, né? Que ele ficou muito tempo lá no Sul. E ele teve esse duelo, essa briga feia com o Silveira Martins, que era um político gaúcho influente da região, né? E o Deodoro perdeu o duelo, né? Acabou sendo humilhado por um civil, porque o cara era civil, ele era militar. Então imagina a humilhação que ele deve ter passado. Porra, é uma humilhação grande, hein? Uma humilhação grande. Então o Benjamin Constant mentiu para Deodoro, dizendo que o Dom Pedro II o havia traído. E iria apontar Silveira Martins como novo ministro, né? Que ele havia derrubado. E o Marechal Deodoro e acreditou que Dom Pedro II o havia traído. Não é o contrário, não. Não é ele que traiu o Império, não. Ele, na mente dele, foi o Império que o traiu. Então ele não traiu ninguém, não. Ele foi um injustiçado, ele que foi o verdadeiro herói, né? E que o imperador devia ter, no mínimo, respeito por ele, e que não deveria ter apontado Silveira Martins como ministro. Então,
no final da vida dele, ele já estava num nível assim, de arrogância bem, bem louco, né? Se Então, achava naquela época já se tinha então a fake news, vamos dizer assim. Então já fake se news tinha total. já tinha essa Fake news mentira. total. Mas E ele diziam estava ele estava acometido por uma moléstia. Qual era a moléstia? Era gripe? O que que ele tinha na que era época uma que ele estava? pulmonar grave, chamada anispiésia. Não sei se tem algum médico aqui vendo a live. É uma doença pulmonar, se parece com... É uma doença pulmonar grave, pode matar mesmo. Ele sofria dessa doença. E tem um relato, um diário da época, de um amigo dele, que dizia que ele estava, no dia 14 de dezembro, ele estava morrendo, tinha tido um princípio de infarto mesmo, de parada pulmonar, foi atendido na Santa Casa e na manhã do dia 14 ele voltou para casa, todo medicado, né? E a mulher dele falou, ó, Deodoro, você vai morrer. É melhor você descansar, né? Ficar em casa. E aí o Benjamin Constant, o republicano, né? Ficou preocupado, porque os conspiradores, né? Contra o Império, sabiam que o Deodoro era o único que tinha coragem mesmo dali, né? Ele era o único que ia mesmo que ia enfrentar o poder do Dom Pedro II. Então eles tinham Sim, medo sim. de que o Deodoro morresse e acabava, né? O Deodoro foi o pilar mesmo da conspiração. Sem ele, não teria acontecido nada. A Mas, tamanha era... alguns historiadores, Daniel, dizem que a participação da mulher do Benjamin Constant também teve uma certa parcela também na questão da A mulher proclamação da dele, República, a mulher do Benjamin Constant, porque ela falava, "Ó, você é militar, você não sei o quê, e nós não fomos convidados para o baile da Ilha Fiscal, e etc. e tal, então tinha um ranço, ali uma certa, né, sobre a alta sociedade, e Benjamin Constant não era muito a favor de estar no meio desse povo, ele era mais recolhido e tinha... Como é que o senhor me diz sobre isso? Procede essa informação? sim, foi a princesa Isabel, ela anotou no diário dela, pessoal, né? Que o diário dela foi registrado pelo historiador Pedro Calmon, que escreveu a biografia dela, e dizendo que ela falando, né? Escrevendo, dizendo que se arrependia muito de não ter convidado o Benjamin Constant para o baile da Ilha Fiscal, porque ela dizia que foi um erro, que ela deveria ter chamado mais militares para ter participado, porque senão não teria acontecido o que aconteceu. Ela foi, na opinião dela, ela devia ter puxado mais o saco deles, né? Mas então, se tivesse convidado, eu acho que a O mulher dela, a mulher do Benjamin Constant não teria esse ranço, né? Não teria. de acordo com a princesa Isabel, teria sido melhor ter convidado todo mundo, ter agradado todo mundo. É E verdade. Mas um ranço ainda maior, né? como é? Não entendi. Cortou. A conexão ficou meio. Pode repetir? O Marechal Deodoro tinha, né, um rancor ainda maior, porque o irmão dele, o Severiano, ele era barão, né? Barão Sim. do Alagoas. E os primos dele também eram. O primo mais velho dele era o Visconde de Maracaju, do Sergipe, ele era sergipano. O Sim. outro irmão era barão do Rio Apa, comandante da Guarda Nacional, ou seja, eles tinham muito mais prestígio do que ele. E Então, pô, meu irmão, e eu nada, eu não sou nem barão. E a ele mulher dele começou reclamava. muito. E ele começou muito jovem na vida militar, né, Daniel? Começou com 21 anos, eu acho. 21 anos. Que ele era um ano mais É. novo que o Pedro II, né? Caramba, é isso mesmo. Mas como é que surgiu essa sua ideia de começar a fomentar e realizar os cursos dia de sábado? O que que te levou a fazer isso? É porque eu sou meio obcecado com a história do Império agora, e eu pego muitos documentos, arquivos muito antigos, aliás, com português bem chato de ler, que é aquele português, quer dizer, não é chato, é bonito até, né? O português da época do Império, aquela gramática, Sim, mas é sim, meio... sim. E eu coletei muitos desses documentos e eu queria... Como é que eu faço para transmitir essas informações todas que eu pego, né?
Aí eu pensei, Sim. por que não fazer um curso online, né? Aí eu pensei, eu tô fazendo. Tô fazendo. Já faz mas agora faz 3 semanas que eu tô Muito fazendo bom, esse. muito Mas bom. Você tem aí, eu só tô gostando. você indica vários livros durante todo o dia nos stories da página do Brasil Imperial, né? Da sua página. Mas o livro que mais me deixou mais intrigado, que me despertou curiosidade em ver, e eu queria até que você mostrasse para os seguidores da página, da sua página, da minha página, que era do IHGB. Você tem aí em mãos o livro do IHGB? Eu emprestei para uma pessoa. Eu não tô com ele agora. Eu tô com esse livro aqui de fotografia, mas ele é do Espero que Augusto devolvam. Malta. Espero que devolvam o livro, hein? Ah, sim, sim. Ele é da época da República, né? Mas esse é do Augusto Malta, né? É do Carnaval. Mas esse Ah, aqui, bom. ele é para quem gosta do período da República Velha, esse livro é bom. Muito bom, muito bom. Mas o do Império eu Vamos, tenho. vamos. Se Do, eu tiver tempo, eu pego e mostro algumas imagens. do Império, você tem quantos aí, mais ou menos? Sobre o Brasil Império? Eu gosto muito da editora Capivara, que ela tem ótimas livros de fotografia de imagem da época, né? Acho que eu tenho de fotografia uns 8, mais ou menos. De Império, eu não sei. Eu estava Acho que mais fazendo, de 8. eu estava lendo e dando início, porque eu sou de história também. Eu estava lendo e estava dando início ao meu TCC, e eu fiquei muito intrigado com a participação do Duque de Caxias. Já agora, já usando Marechal Deodoro da Fonseca, vamos pular um pouco pro Duque de Caxias. Duque de Caxias, quando vai para o Paraguai, ele tem uma missão, né? A gente sabe disso, a missão dele e tudo mais. Só que quando ele volta do Paraguai, ele não volta como herói de guerra. Ele volta como traidor e é julgado num tribunal de exceção como traidor. E Escândalo, é. aí, e aí eu queria saber a sua opinião. A mesma pergunta para o Deodoro da Fonseca, eu faço do Duque de Caxias. Duque de Caxias, de fato, foi um herói de guerra ou ele foi um traidor do Império? Essa pergunta fica para os historiadores que leem essa questão da Guerra do Paraguai. Sem dúvida, assim, na minha opinião, humilde opinião, o Duque de Caxias foi o grande pacificador do Império, né? Foi o grande herói do Sim, Estado, né, sim. monarca brasileiro. Sem dúvida nenhuma, assim, ele não tem nenhuma. Talvez só uma única controvérsia na vida dele foi na Guerra dos Farrapos, em que ele fez uma emboscada lá com os lanceiros dos Farroupilhas, né? Foi a única Sim. controvérsia da vida dele foi essa. Já dizem que ele foi sorrateiro, que ele trapaceou, mas tirando isso, ele tem uma vida ilibada, né? O Maranhão também tem uma controvérsia porque quando tinha revoltas republicanas, ele era duro mesmo, né? Ele ia Sim, 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 sim. reprimir mesmo os rebeldes, É, né? Se ele tivesse vivo, com certeza não teria acontecido nada daquilo do Campo Santana. Mas ele sim. não tem dúvida que ele foi um herói. E foi um Pois grande é. escândalo quando ele voltou da Guerra do Paraguai. Ele estava com uma doença renal grave, estava muito doente. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro, né, para a casa da filha, a casa da filha dele, no interior do Rio de Janeiro, e foi acusado de traição, né, porque ele voltou do fronte de batalha sem ter matado o Solano Lopes, né, que era Ele a missão deixou dele era ter fugir, né? matado. Deixou É, fugir. E ele aí estava quem vai matar. quando ele E chegou na capital paraguaia, né, ele teve uma síncope, desmaiou, caiu do cavalo, porque ele sim. estava com uma doença nos rins, né? E aí tentaram processar ele, julgar ele, aí teve uma rebelião militar no Rio de Janeiro. Os militares se rebelaram, tentaram, inclusive cobraram do Dom Pedro II, e aí, o senhor vai fazer o quê? Aí o Dom Pedro II chegou e falou, não, eu só falo com vocês se vocês pararem de protestar, que eu não falo com rebeldes. A revolta, como ele era jovem, quando o Dom Pedro II era jovem, ele era bem... Eu não falo com militar rebelde, aqui não tem papo. Depois que ele ficou mais velho, ele ficou mais coitado, né? Sim, sim, sim. O dizem alguns livros que Duque de Caxias soltou
o Solano Lopes por até mesmo ter conspiração e ter um comunato ali entre maçonaria, sociedade secreta, porque Solano Lopes fazia parte dessa sociedade secreta e Duque de Caxias também fazia parte dessa sociedade. E daí, então, ele acabou não matando, mas eu acho que, creio eu que isso seja mentira, né? Não seja verdade essa questão. O Solano Lopes era maçom? Ele era, né? Eu não sabia disso. Parece que ele era maçom, ele tinha uma ligação com a maçonaria, e por ter essa ligação com a maçonaria, o Duque de Caxias não teria feito a missão, que era ter executado Solano Lopes, e aí deixa para um soldado, que é o Chico Diabo, que aí o Chico Diabo vai lá e né? Ele acabar indo para lá, lutando. faz a missão. Mas assim, na sua opinião, Daniel, agora já engatando na Guerra do Paraguai, os motivos que Solano Lopes tinha para declarar guerra ao Brasil eram argumentos plausíveis ou não? O Solano Lopes, ele não era tão inteligente quanto o pai, né? Porque o pai dele, não estou me lembrando, é o Solano I, que chama, o Lopes I. Sim. O pai dele era esperto. O Paraguai, o Brasil pode ser um aliado do Paraguai, proteger o Paraguai contra a Argentina. Então o pai do Solano Lopes fez de tudo para ter boas relações com o Brasil. Inclusive o irmão do Solano Lopes, ele foi educado pela Marinha Imperial, né? O Benigno Lopes estudou, né, na escola militar. E o Solano Lopes não era tão esperto quanto o pai, né? Ele achava que o Paraguai poderia ser o líder de uma aliança entre a Argentina e o Uruguai contra a influência do Brasil na América do Sul. Ele achava que ele seria o grande líder da América do Sul e que poderia desafiar o Império do Brasil numa relação de equilíbrio, força, que ele viajou para a Europa, né? E via os conflitos ali da Áustria com a Alemanha, ele achava que o Paraguai seria uma espécie de nova Prússia, de Prússia da América do Sul. O Solano Lopes era um desvairado, né? Primeiro que ele mata todo mundo da família, mata o irmão, mata a irmã, mata todo mundo. Aí, não sei nem porque ele não matou o pai, né? Porque ele matou quase todos os membros da família, né? Matança de São Lourenço, que chama. Sim, sim. Aí o exército brasileiro teve que ir lá resgatar as crianças, né? As vítimas dos civis. O cônjuge dele teve o maior trabalho para resgatar todo mundo. Foi um desastre, né? E ele achava que que o Paraguai seria uma espécie de nova Prússia que iria comandar, anular o poder do Brasil na região, assim, totalmente fora da realidade, né? Totalmente. Aí ele acabou, como o plano dele não ia dar certo, ao invés de ele usar da estratégia e fazer um acordo de paz, né? De assumir o erro dele, ele não se recusou a fazer paz, né? Sim, sim. Vou ler alguns comentários aqui dos seguidores. Aqui a Ação Aquilianista, que é uma página nova, muito boa, de um conteúdo muito bom, tá dando um salve a todos nós. O Matheus está falando aqui de espinéia, o que o Marechal Deodoro tinha era dispneia. Dispneia. E o outro aqui fala, seu sobrinho ainda veio a ser presidente do Brasil, né? Aí o outro Newton aqui, Beltrão, fala, Rosa da Fonseca colocou todos os seus filhos na vida militar. Rosa da Fonseca, ela teve só antes de continuar lendo os comentários, qual foi o papel da dona Rosa da Fonseca na vida de todos os filhos, né? Na questão, não só na questão de engatar todos na vida militar, ela teve algum papel? Desempenhou algum papel? Com certeza. A dona Rosa da Fonseca, hoje em dia, né, ela é patrona da família militar, né? Ela é o símbolo da família, da mãe brasileira. E o Dom Pedro II via ela como, falou dela, né, na imprensa, dizendo que ela era modelo da mãe brasileira, né? Machado de Assis fazia poesias em homenagem a ela.
E a dona Rosa da Fonseca dizia, eu prefiro meu filho morto do que vivo sem ter combatido na guerra, né? Eu prefiro um filho morto do que um filho covarde. Ela falava assim mesmo. Nossa. E ela E perdeu naquela época, Ah, e naquela época era prestígio, né? era Lutar na. preciso ter algum parente morto na guerra, uma coisa assim. E Sim, ela sim. colocou todo mundo para combater na guerra, né? Todos os filhos, eles chamavam os filhos dela de Macabeus, os meus Macabeus, que era em referência àquele personagem bíblico, né? Sim, E sim, sim, o sim. favorito era o Paulino, o Severiano da Fonseca, que foi médico, colega do Dom Pedro II na Academia de Ciências. O filho mais destacado dela foi o Severiano, que foi médico, né? Sim, sim. Hum. Aqui o Albert Santander, ele diz, essa barba aí, do cara aí de cima parece a barba de Dom Pedro II. O Você está João, tentando imitar ele, não? não, não, é que eu já deixo a barba crescer já tem um tempinho já. Eu não, eu já deixo, ela tá aí. Ela tá aí. Eu não mexo mais, não tenho mais problema com esse negócio de barba. Eu tenho um amigo meu que tem um bigode e ele faz aquele negocinho assim pra cima e tal. Eu, eu acho que a barba é o prestígio do. E naquela época tinha essa questão estética, né? Da barba, do bigode. Tinha essa questão. Eu não sei, você que viu os livros da época, você deve ter visto muitos relatos sobre essa questão da estética do homem da época do Brasil Império, né? Que a referência masculina de todos os brasileiros era sempre o imperador, né? Sim, sim. E o estilo dele era sempre imitado por todo mundo. Então você tem vários barões da época que tentavam imitar o imperador fazendo barba, deixando a barba crescer. Tem um barão Sim. de Minas Gerais que ele é a cara do Pedro II. Eu levei um susto achando que era ele, mas não. A Sério? mesma Qual, barba. mas sabe, se lembra o nome? Pra gente poder. É Ou não? barão, acho que é barão do Rio Novo, se eu não estou enganado. Barão do Rio Novo. Agora, É. desses barões todos aí, o que ele tinha uma certa algeriza, assim, uma certa raiva, que tem relatos, né, em diário pessoal, é o Barão de Mauá, né, Daniel? O barão de Mauá é. O É, pessoal tem é dúvida, né? O monarquista o dele não. O pessoal diz que não é, eles eram tem, amigos, né? tem Assim, sim. tinha mais ou menos, né? No início, realmente havia uma Dom Pedro II era desconfiado dos empresários, né? Ele dizia que o empresário ele tem que ser fiel à nação, não aos bancos. Ele tinha aquela coisa de desconfiar dos empresários. E teve um episódio bem constrangedor na vida dos dois. Tem aquela época, aquela história que dizem que ele se recusou a pegar a pá quando o Barão de Mauá. Foi. A história, isso é mentira. Dom Pedro II nunca teve frescura com essas coisas, não, de Não, trabalho braçal. o que eu já li em relatos bibliográficos é que naquele dia estava fazendo muito sol, não tinha Ah, nenhuma arborização, não tinha árvores. Dom Pedro estava, como ele andava, né, todo de social, ou a cartola, etc. Então estava muito calor. Entendeu? Ele não uhum. tomava, eu não sei se é verdade, mas ele não tinha o costume de asseio, de tomar banho. Então ele estava com um odor muito forte, por eventualidade do suor. E aí, quando ele começa a fazer o trabalho braçal, de pegar a pá e tirar a terra e tal, e aí, que foi uma situação que o Barão de Mauá criou, né? Ele criou essa situação, que até então Dom Pedro ainda não tinha, como é que diz? Não estava preparado, né? Essa é a palavra certa, e aí cria toda essa situação, mas assim, dizer que ele se recusou a pegar na pá, trabalho braçal, isso é mentira, né? Isso é mentira. Isso na verdade. Mas aí depois o Dom Pedro II passou a respeitá-lo, né? Porque viu que o Barão de Mauá era muito poderoso, né? Era muito rico e podia ajudar na industrialização, né? Do Brasil. Mas o Barão Sim, de Mauá sim, não foi o único, teve vários, né? Também. sim. Eu lembro que na Aqui Bahia, tem. quando o Dom Pedro II visitou a Bahia, Sim, em sim. 1859, o Barão de Mauá havia chegado na Bahia um pouquinho antes dele, né? Sim, sim. Vou pegar um livro aqui rapidinho. Só um minutinho, Ah, sim. Daniel, rapidinho.
Pode continuar. Alô, alô? Eu acho que caiu a internet lá. Alô, alô, Daniel? Alô, alô, Daniel? Tá me escutando? Acho que caiu aí. Sim? Pode continuar a sua linha de raciocínio. Pegou algum livro? Não. Eu peguei, tá aqui, ó. Vamos falar depois sobre o poder moderador. Rapidinho. Ah, Tem sim, muita sim. gente aqui dentro da live, Daniel, que não é monarquista e queria Ah, saber sim. como é que seria o poder moderador hoje na divisão dos poderes. Depois a gente fala, mas continua o seu raciocínio. Eu estava falando do Mauá, né? Sim, sim, Barão de Mauá. Quando o imperador visitou a Bahia, em 1859, o Mauá já tinha chegado antes dele, né? Visitando para Sim. visitar um estaleiro. E dizem que o Dom Pedro II ficou um pouco enciumado porque as festas que fizeram em homenagem ao Barão de Mauá foram maior do que as dele. Aí ele diz que ele ficou chateado por causa disso. Mas não sei se é só boato. Mas ele ficou chateado porque, pô, esse barão aí o pessoal respeita mais ele do que eu, né? Ele, Ficou ele chateado. tinha essa certa, ele tinha Né? essa certa aversão ao pessoal aos banqueiros, né? Ele tinha essa certa. É Ele só dizia que tinha que servir, ele tinha que servir a coroa, não aos banqueiros, não era isso que ele falava? tem que ser patriota, exato. Essa era a coisa dele. Pois é. Vamos continuar lendo aqui o Davi Lucas. Estou lendo uma monografia militar sobre a influência de Duque de Caxias na Guerra do Paraguai. O homem foi um verdadeiro gênio bélico e, ao mesmo tempo, de admiração do Império. Ele falou aqui. Olha, o Olha, pessoal o de Duque de Manaus. Caxias destruiu, né? Oi? Numa manobra lá, aquele especial que ele fez, ele pegou o Solano Lopes na retaguarda e destruiu o exército do Paraguai todo. Foi. O cara muito brilhante, inteligente. A Dânia de Manaus está mandando um salve. Os senhores são monarquistas? Nós somos monarquistas. Só, O rapaz, eu não sei o nome, aqui não tá. O Jefferson, tô com inveja dessa barba, mas rapaz, que isso? Outro aqui, cara tem barba de interesse na barra. respeito. Aí Ah, um dia a minha vai ser igual. Aí o que? Pessoal, caí de paraquedas, mas sou um monarquista, entre aspas. Tenho uma dúvida que não sei se vai cair como tema na live. Ele falou aqui, não, mas não disse qual é a dúvida. O outro aqui, o Jefferson, sou novo no movimento monarquista. Poderia me recomendar livros? Os senhores que já são experientes no assunto, sou bem leigo mesmo. Davi, eu tenho um livro especial que eu poderia recomendar ele, mas começa por você. Daniel, então, perdão. ah, o livro que primeiro tem que começar de qualquer outro é a série biográfica de 3 volumes sobre o Dom Pedro II, do Heitor Lira. É a história de Dom Pedro II, aí tem o primeiro, que fala da primeira vida dele, né, o início, aí tem o auge e tem a queda, o final da velhice dele até o fim, né? E se você começar lendo esses 3, acho que você não vai parar nunca mais de ler. História Boa. do... que ele Eu é bem acho, legal. eu, eu acho que ele deveria, na minha recomendação, ler As Barbas do Imperador, da Lilian Schwartz. Tinha A, da, esquecido da, desse. Né? a Barba do Imperador, acho que é um livro muito bom. Tem relatos iconográficos dentro, tem como ele fazer essa junção de leitura, né, e imagem. É muito bom. É bem. E aí, Bem vamos legal. continuar aqui. Wesley Luiz, o Palácio da Quinta da Boa Vista. Terá alguma coisa que lembre do que ele era depois dessa reforma, entre aspas, o que ele passará? Acho que ele quis falar sobre a reforma do Palácio da Quinta da Boa Vista. Aqui Você que que eu é sou do do, Rio de Janeiro, né? Aqui você que é do tá Rio de Janeiro, tem mais propriedade para falar. uma controvérsia doida, né? O pessoal tá super contra, mas não é nada certo, né? Ainda não está certo o que eles vão fazer. Mas não é difícil de reconstruir tudo direitinho como era. Não é tão caro assim, não é difícil de fazer. É só ter boa vontade, né? É só Sim, contratar um sim. arquiteto para fazer, porque tem Tem que, fotos, tem como é que era, né? As eu acho pinturas. que
Eu acho que, né? como você falou, é a boa vontade mesmo e a questão dos recursos financeiros que tem que ter, É. né? Eu acho que é O isso. palácio não era tão complicado assim, é muito fácil de reconstruir. É só ter boa vontade, né? Não é tão caro. Né? Na Inglaterra teve um palácio que pegou fogo nos anos 90. Palácio todo cheio de ouro, cheio de coisa de ouro, de diamantes. Eles reconstruíram rapidinho, que é rapidinho não. Demorou uns 5 anos, mas ficou direitinho como estava antes, né? Sim. Por que não pode fazer aqui, né? Pois é. Ah, Esse Afit, eu acho que é o nome do cara aqui, falou: por que falam que o Reino Unido pressionou o Brasil a ir à guerra contra o Paraguai? Porque houve essa pressão. esse é um Pode, mito que Dani? se criou, né? Que na época o Brasil estava em conflito com a Inglaterra, né? Não faz Sim, sim. sentido o Brasil estava com relações rompidas com a Inglaterra, literalmente. Então não teve nada, a O, Inglaterra não teve nada com a ver com isso. o Davi falou aqui: leia A Democracia Coroada de João Camilo de Oliveira Torres, já li, muito boa. Os livros do Hum. Paulo Resutti e os do José Teodoro Mascarenhas. Você conhece desse último? O Não, José Teodoro Mascarenhas? Ele está aqui, nem. falou, ele deu esses dois. Aí Acho que não, não tenho certeza. o Gleidson falou: temos dois países republicanos que existe o poder moderador. Já vamos entrar nessa questão. Vamos ver aqui. Temos a série Brasil Paralelo, A Última Cruzada. E o Jefferson, alguns monarquistas me falaram que o livro As Barbas do Imperador colocava Dom Pedro II como um líder republicano, denegrindo sua imagem. Isso é verdade? Eu acho que não vi, eu não tive essa impressão de Dom Pedro como líder republicano. Até então, a Lilian Schwartz ela não coloca isso. Agora, não sei a sua impressão, Daniel, sobre a Barba do No final, Imperador. no final da vida dele, ele ficou bastante afastado da vida pública, né? Ele dava Sim. opiniões assim, de que ele tinha. No Brasil, o ideal seria uma república, mas ele sabia que a república não daria certo no Brasil. Ele começou a ter Ah, essas coisas quando ele ficou mais velho. entendi. Agora vamos entrar aí no. Vamos entrar propriamente dito agora no poder moderador. Eu tenho aqui como base a Constituição de 1824. Não sou um constitucionalista, não sou de direito, mas assim, vamos primeiro começar com o Daniel. Daniel, o que você que já viu sobre o poder, já leu sobre o poder moderador? O que você consegue trazer do poder moderador para hoje nessa questão dessa briga entre os três poderes e um poder só, que é o poder judiciário, se sobressaindo aos demais? O que o poder moderador chegaria e faria de o imperador, né, faria de rápido, né, para solucionar esse problema? Você como historiador. Tem uma questão, por exemplo, o poder moderador, ele era quem dava o equilíbrio nos conflitos, né, entre o executivo, o judiciário, né? O poder moderador ele existia ali para manter a estabilidade do país, né, da nação. E eu Sim, estava lendo um artigo interessante do uso curioso que o Dom Pedro II fez do poder moderador dele com relação à questão prisional, né? Que o Dom Pedro II ele tinha um costume, era do veto do imperador, ele podia pegar todos os casos judiciais de prisão, de condenação à morte, e o poder moderador ele dava ao imperador o direito de negar, revogar condenações à morte, prisões, né? E ele fazia muito uso do poder moderador para perdoar e libertar escravos que haviam sido condenados à prisão por terem se rebelado ou atacado seus senhores, né, os sim, sim, fazendeiros. sim, sim. E ele era muito criticado pelos republicanos. Os republicanos usavam diziam que o uso do poder moderador para intervir nesses casos era um argumento contra o poder moderador. Ou seja, o uso do poder moderador na causa abolicionista era vista pelos republicanos como algo negativo, porque ia causar a desordem no país, porque o imperador ele é o tirano, ele é que manda em tudo. Não, o poder moderador não faz o
o estadista ser um tirano, ser um ditador. Ele só está ali para equilibrar os conflitos, né? Sim, sim. Tá ali pra... E tem outra aqui, peguei agora aqui, título 6, no caso seria título 6 do Poder Judicial, capítulo único, dos juízes e tribunais de justiça. É um português muito, muito chatinho de ler, como você falou, mas dá para entender aqui. Ele Sim. diz, cadê? No artigo 154 do capítulo único da competência do Poder Judicial, ele vai falar: o imperador poderá suspender-los por queixas contra eles feitas, precedendo a audiência dos mesmos juízes e informações necessárias, e ouvido o Conselho de Estado. Os papéis que lhes são concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito para proceder na forma da lei. No artigo 155, ele diz: só por sentença poderão estes juízes perder o lugar. Aí no 156 ele continua: todos os juízes de direito e os oficiais de justiça são responsáveis pelos abusos de poder e prevaricação que cometem no exercício de seus empregos. Esta responsabilidade se será efetiva por lei regulamentar. Por suborno, feita, peculato, concussão, haverá contra eles ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso, ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecida na lei. Então, quer dizer que tinha essa questão da participação popular junto ao imperador, né, os queixosos, um certo grupo de pessoas que poderia chegar ao imperador, a algum representante da monarquia, e se queixar de arbitrariedades, prevaricações, de juízes, etc. e tal. Trazendo para o Brasil de hoje, do século XXI, eu sei que nós, como somos o senhor como professor de História e eu como aluno do curso de História, cometer o anacronismo seria um pecado. Mas eu acho que, trazendo para o Brasil do século XXI, um exemplo seria o Alexandre de Moraes. Ele seria afastado por essa quebra da liberdade de expressão, por esse abuso de poder, né? E a sua opinião sobre isso, para a gente poder continuar aqui. Sim, por exemplo, um juiz, na Constituição de 24, né, tem mencionado que um juiz tinha uma punição especial para os juízes, desembargadores, que se envolvessem com subornos ou corrupção administrativa, né? Se eles fossem pegos roubando dinheiro, eles podiam pegar uma multa de 10 contos de réis, que era uma fortuna na época, né? E 3 meses de prisão. Ou seja, o poder judiciário, ele era tido como positivo, né, no seu exercício do poder, porém era preciso haver freios e mecanismos de controle dos abusos, né? Que poderia aparecer um juiz lá que eu vou usar o meu poder para atingir os meus objetivos políticos de maneira escusa, vou usar o meu poder para prender, perseguir meus adversários. E o imperador, a Constituição sabia muito bem que era possível isso acontecer, né? Sim. Tanto que durante a controvérsia do tráfico de escravos no Brasil, né, que houve a lei Eusébio de Queiroz que proibiu, né, o tráfico de escravos, havia um desembargador na Bahia que ele começou a criar vários argumentos para dizer que uma possível aprovação da lei Eusébio de Queiroz iria atingir as liberdades econômicas da nação e que era preciso criar um veto proibindo qualquer tipo de lei que atacasse o livre comércio, que atacasse o tráfico de escravos. Aí o imperador jovem, na época, né, declarou, ouvindo a história desse desembargador que era contra o fim do tráfico de escravos, né, ele colocou: ou o tráfico de escravos acaba, ou eu tiro a minha coroa, ou acaba a monarquia. Aí a primeira coisa que ele fez foi, ele tirou, né, expulsou esse juiz do cargo dele e colocou um outro, que era mais alinhado com o abolicionismo, né,
E aí ele conseguiu aprovar a lei Eusébio de Queiroz, porque já estava aparecendo um grupo de juízes que estavam contra o fim do tráfico de escravos por interesses econômicos, porque eles eram parentes dos Sim, comerciantes, né, de escravos. sim, sim. Eles estavam só usando o poder judiciário como uma desculpa para usar para patrocinar os seus verdadeiros objetivos, que era o quê? Comércio, né? O simples dinheiro, o comércio, o lucro com o tráfico de escravos, eles usavam de outros artifícios ali, jurídicos, para dizer que isso era ruim por isso, não pelos motivos verdadeiros, né? E o Sim. imperador percebeu rápido, e logo ele fez uma limpa ali, especialmente na Bahia, né? E ele tinha uma caneta azul lá, que ele pegava a caneta quando ele não gostava de alguém o cara, os caras irem para outros cargos, né? Mas o problema é que Sim, isso ficava muito dependente de uma pessoa só, né? Porque se a sim. gente ficar uma nação só dependente de um homem só, aí complica também, né? Porque se a gente não Sim, tiver ele. Uhum. sim. E essa questão, como essa questão do poder moderador se faz necessário para que haja, como você mesmo falou, o equilíbrio, né? Então, Uhum. O Brasil hoje, desde da proclamação da República, ele vem sendo golpeado, né? Ano após ano. E aí muitos Uhum. falam assim, mas a volta da monarquia não seria uma utopia? Aí eu respondo: seria uma utopia você querer o melhor para o país e ter nele um imperador que pense no bem comum e que tenha o poder moderador para que casos como esse do Judiciário hoje, do Supremo Tribunal Federal hoje, não estamos aqui atacando os ministros, mas colocando ponderações que são ponderações acertativas, né? No caso da questão do poder moderador, do caso de chefiar e equilibrar os três poderes. A gente não teria essa questão da quebra da liberdade de Beleza, expressão Cristian? e essa. Não. Pode falar, Daniel, pode falar. Por exemplo, não sei se quem estuda a história da República sabe, mas a República Brasileira começou já com advogados recebendo o título de Marechal do Exército, né? Um favor por ter ajudado Deodoro da Fonseca quando ele gostava de alguém, depois do golpe, né? Todo mundo Sim. que ajudou ele virou marechal. Tipo, o cara era advogado, era jornalista e virou marechal. Tipo, o cara virava marechal do exército do nada, o cara nem militar era. Aí já recebia os E, carguinhos especiais, né? e aí você já vai ver essa questão de advogado recebendo o cargo de marechal, aí você vê a questão do exército, que tinha mais marechais de guerra do que fora de uma guerra do que dentro ele em conflito. E aí se vê a questão de se abolir esse cargo de marechal, né, em tempos de paz. Aí acaba e não se tem É, mais, né? Porque essa questão de dar cargos como se fosse banana, fosse doce. compra, né? Pois é. Aí aqui diz, só para terminar, aqui ele vai falar no artigo 158, 159 e 160 o seguinte: para julgar as causas em segunda e última instância, haverá nas províncias do Império as relações que forem necessárias para a comunidade do povo, na causa crimes, a inquirição das testemunhas e todos os demais atos do processo, depois da pronúncia, serão publicados desde já. Nas cíveis e nas penais civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes próprios, suas sentenças serão executadas sem recurso, e se assim convencionarem as mesmas partes. Então, assim, só para terminar essa questão, não entrar muito na questão da Constituição de 24, de 1824, mas, assim, você vê que os três poderes, seria o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles sempre andavam muito bem, e o imperador sempre era aquele pai que separava os irmãos que queriam brigar, né? E aí você vê que a Constituição de 1824 é a mais liberal de todas, né? A mais liberal possível na época e agora também, né? Uma maneira que o imperador evitava também conflitos com o poder judiciário, por exemplo, era a seleção, né? Ele Sim, selecionava, fazia uma seleção de juízes que ele sabia que não iriam
fazer, né? Ter problemas. A Princesa Isabel, por exemplo, quando ela foi regente, quando ela aprovou a lei do ventre livre, ela conversava com os juízes, né, do Supremo Tribunal de Justiça, ele conversava como se como se fossem amigos, né? Aí tinha um Sayão Lobato, que era um juiz que ele era contra a lei do ventre livre, né? Ele achava ruim. Aí a Princesa Isabel conversou com ele, né? Teve um papo com ele, bateu um papo, ó, o senhor acha mesmo que isso é errado, né? Vamos lá, vamos ler a lei mesmo, será que é ruim mesmo? Aí convenceu ele no papo, o Sayão Lobato, né? Que aí ele aprovou a Lei Áurea, numa simples Muito conversa. bom. Muito bom, muito bom. Nós já estamos chegando aí, tem vários comentários, cara. A gente está falando aqui, o pessoal está num terceiro debate, numa terceira live aqui nos comentários. Muitos comentários, não tem como. Eu vou escolher alguns aqui, só para a gente não deixar o pessoal amínguas, né? O Gildson diz: o MEC é republicano, livros didáticos são escritos por socialistas que odeiam a monarquia, por isso não vemos a real história lá. Verdade. O Jefferson diz: sorte que existem pessoas como vocês dois. Se dependermos da escola para saber a verdadeira história, estaríamos ferrados. Admiro o que vocês fazem. Falou da gente aí, Daniel. Obrigado. Muito obrigado. Deram um golpe, mas devido ao poder moderador no meu... Deram um golpe, ele falou aqui, deram um golpe, mas devido ao poder moderador, no meu ponto de vista, não entendi muito aqui. Outra aqui diz: já no período imperial, os brasileiros, na maioria, eram racistas ou isso era falácia? Meu nome é Andrei. Pode responder, Daniel. Depende de quem você está falando. Você está falando da elite republicana? Da época, né? Com certeza. Inclusive, um deputado do Partido Republicano Paulista disse que negros não deveriam ter acesso à política porque eles eram inferiores. Ele falou isso em 1879. Eu me lembro de um caso que parece que Machado de Assis ia ganhar uma comenda e a família imperial isso foi no Teatro Municipal, e aí estava toda a família, todos os nobres, a classe e tal, e aí quando ele vê que quem estava distribuindo a comenda era um senhor de engenho, né, um escravagista, ele pegou e se recusou, foi embora. E aí Dom Pedro, quando olha aquilo, também sai junto, e aí acaba a cerimônia. Tem uma certa, eu não sei em qual livro que eu não me recordo, mas não sei se você já ouviu falar sobre essa questão. Não ouvi falar nisso. Eu sei que ele recebeu a comenda da Ordem da Rosa, né? Sim, sim. Ordem da... Mas ele não sabia que teve esse constrangimento, não. Sim, sim. Aí é que a Lorena fala, a Lorena de Cássia: sentimos muita ausência de um poder moderador nos dias de hoje. Aí saudações de São Vicente, São Paulo. Poder moderador já, Rui Barbosa. Só o Deodoro virou o generalíssimo. O único generalíssimo do Brasil, né? Foi ele. Foi, sim. Não. O Deodoro virou generalíssimo. Aí Deodoro virou para se diferenciar dos outros marechais que estavam entrando no país. Onde é possível achar a Constituição de 1824. Inclusive você compra, o Gabriel, é uma coleção de constituições que do Octaciano Nogueira, que é do Senado Federal. Você compra todas as constituições. A primeira é a de 1824. Só entrar no site do Senado, você consegue. O Davi Lucas: a República já começou como uma piada pronta. Vamos ver aqui, só para a gente fazer algumas... Gabriel: por isso precisamos falar, para que as pessoas deixem de ser alienadas e comecem a conhecer a verdadeira história do país. Muitos professores gostam de falar que o Brasil só aboliu a escravidão por causa da intervenção inglesa. Isso é verdade, Daniel? Não, isso não tem nenhuma base na realidade, né? Tem nada a ver. É sempre assim, o Brasil sempre faz alguma coisa boa por causa do estrangeiro, né? Não sei de onde vem essa ideia. Então, né? Nós estamos chegando a 54 minutos de live. Uma live muito boa que vai deixar um gostinho de quero mais. Vamos ser preciso. Então, nesses minutos finais, eu já peço para o Daniel se despedir. Aí ele vai usar esses minutos finais para se despedir, para falar da página, para falar dos projetos dele, falar do curso, que por incrível que pareça vai ter um curso agora sábado, né? Então todos já estão convidados.
A página da Associação Cultural Princesa Isabel é uma parceira aqui no caso da divulgação do curso. Então, Obrigado. é com você, Daniel, com você. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer à página, a você, por ter me permitido aparecer aqui na live, né? Foi bem descontraída, passou rápido. Passou rápido. Por mim, eu falo. É porque a gente que é historiador, a gente fala e vai embora, cara. A gente esquece do tempo. Gostaria de agradecer a todo mundo aqui, tá vendo, né? E quem tiver interessado, o meu curso agora vai ser sobre o conflito que o Império do Brasil teve com os Estados Unidos, né? Que o Dom Pedro II, o primeiro, para quem não sabe, o imperador americano, o presidente dos Estados Unidos pediu desculpas ao imperador do Brasil, né? Numa carta. O Quincy Adams, presidente americano, pediu desculpas ao imperador por causa de um constrangimento diplomático que teve entre o Império do Brasil e os americanos. E os americanos, quando viram que o imperador ficou chateado, logo viram que com o Brasil não se mexe. Então, rapidinho, eles fizeram as pazes, né? Numa trama feia, quase teve uma guerra entre o Brasil e os Estados Unidos, isso em 1826. Isso é uma história pouco conhecida do Brasil, né? Que a nossa relação começou meio ruim. E na página Brasil Imperial, que é a minha página, tem lá o link da aula, que ela vai ser no dia sábado, mas vocês já podem se inscrever na página Brasil Imperial lá, que vai ser uma aula bem... Para quem gosta de diplomacia, história do Brasil Império, o pessoal vai gostar. Mas aí a aula como é? Está disponível aonde? É no site? Tem que pagar? Quanto é? Pode falar. A inscrição é R$50 a inscrição. Aí a pessoa vai receber o link da aula, né? Vai receber o material da aula, né? Os livros que eu citei, que eu usei na pesquisa. E ela vai receber o link da aula, e se a pessoa não puder ver ao vivo, a aula vai estar gravada direitinho, né? E vai receber no e-mail e tudo mais, para poder salvar e tudo. Muito bom. Tem uma última pergunta aqui para você, Daniel. Esse rapaz que não diz o nome dele aqui, eu nunca vou saber. É verdade que a rentabilidade da escravidão era maior que a do café? Eu, particularmente, acho difícil por conta da lei Eusébio de Queiroz. O número foi reduzindo mais e mais, mas o que você acha disso, Daniel? Com a fim da lei Eusébio de Queiroz, os fazendeiros tiveram que melhorar as condições de trabalho, né? Sim. Do trabalhador escravizado, né? E acabou que começou a ideia de trazer imigrantes, né, para cá. Mas o problema é que o fazendeiro brasileiro, como ele pensava muito ele tinha medo, né, de mudar aquela condição, aí eles foram enrolando, o imperador pressionando para acabar com a escravidão, e ele sempre enrolando, né? Sempre atrasando a Lei Áurea. E quando a Isabel assinou a Lei Áurea, os fazendeiros não gostaram, muitos ficaram chateados porque a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e nem consultou a gente, né? Reclamando. Há muito tempo que eles vinham barrando, pô. Exato. Ficaram chateados. Toda vez que você agora citou sobre a diplomacia, toda vez que fala de diplomacia, eu só me lembro do Barão do Rio Branco. Não tem outra pessoa na época do Barão do Rio Branco. Na sua opinião, só sendo curto aqui, Barão do Rio Branco, ele era excelente mesmo? Foi um gênio, né, da diplomacia. Inclusive o Dom Pedro II ajudou ele, né? No início da carreira. Teve um problema com a França lá, que a França queria pegar o Amapá da gente, né? Queria dividir o Amapá com eles. Aí o imperador tinha um mapa velho lá do Amapá e mostrou, não, aqui a fronteira de verdade é essa daqui. Aí ajudou o Barão do Rio Branco. Beleza, muito bom. Então, desde já, muito obrigado, Daniel. Sucesso na sua página. A página da Associação Cultural Princesa Isabel estará aberta para parceria, divulgação, sempre, assim, por amizade mesmo, sempre a gente vai ter, porque o ideal é difundir a verdadeira história do país, resgatar a cultura, a alta cultura, seja na música, obras literárias, na arte. Isso era um desejo do imperador. Nós sabemos que o imperador, quando funda o IHGB, ele queria esse resgate da alta cultura e da identidade nacional. Então é isso, nós estamos juntos. Muito obrigado por aceitar o convite. E desde já a gente já vai, né, ali
no particular, conversar sobre uma possível live no futuro. Então, muito obrigado. Quero agradecer aos espectadores do Instagram, aos seguidores da página, membros da associação, seguidores da página Brasil Imperial. Muito obrigado e até mais. Fiquem com Deus. E é isso aí. Um abraço. Ave Império. Até mais. Valeu. Boa noite, Daniel. Valeu.